tarde, vereadores presentes, diretoria da Caixa Econômica Federal, que nos concede o prazer de recebê-los nessa tarde aqui na cidade de Lavras. O Lander, né? O Lander, o Cláudio Mendonça, o Guilherme, sejam bem-vindos. Espero que seja bastante produtiva a nossa reunião. Sim. Agradeço a presença dos vereadores Carlos Lindomar, vereadora Naná, vereador Lila, e justifico aqui a ausência do mestre Grilho, presidente da casa, que está em outra solenidade e pediu que fizéssemos essa deferência especial. E a TV Câmara, por estar presente, nós vamos discutir hoje questões ligadas ao projeto do Finisa, né? Um projeto que veio a essa casa e teve uma votação um pouco prolongada e, infelizmente, o município ficou sem os recursos que havia projetado para investir em várias obras, em especial em mobilidade urbana. Então, eu gostaria de passar a palavra para vocês e iniciar esse nosso encontro aqui, que com certeza será bem interessante. Boa tarde. Bem, agradecer primeiro aí a oportunidade, né, de trazer a palavra da Caixa aqui para a Câmara, para o município de Lavras, né? E antes de entrarmos aí no assunto Finisa, eu vou fazer uma breve apresentação aí dos números da Caixa no município de Lavras, que é já para a gente desmistificar uma questão que estava correndo aí, não sei se, provavelmente às vezes por falta da informação correta, né? Então, quando não se tem a informação correta, às vezes cria-se margem para ter várias interpretações. Então, a gente gostaria de trazer, em nome da Caixa, né, essas informações. Dizer antes também que o nosso papel aqui, ele é um papel técnico. Nós respeitamos e muito a relação que a Câmara tem com o município, né, o Legislativo e o Executivo. Né, é um papel muito importante, o Executivo de administrar o município, a Câmara de apoiar e também fiscalizar, né, tudo que é feito. Então, vocês estão no papel para que foram, né, determinados, e é isso mesmo que tem que ser, é dessa forma que precisa ser. Eu gostaria, inclusive, já que o senhor pôde fazer algum adiantamento com relação a algumas questões, porque foi dito, inclusive, nas redes sociais, que a Caixa Econômica, ela, por motivo de querer retaliar a Prefeitura Municipal pela uma mudança de pagamento da conta salário dos servidores municipais, fez com que o projeto não fosse aprovado. Eu particularmente, eu tenho certeza que não, porque a Caixa é uma instituição séria, né? Uma instituição centenária, idônea, que isso talvez o senhor poderia nos explicar. Sim. E gostaria de cumprimentar também o Pedemonte, que está aqui, o professor Jackson, da Universidade Federal de Lavras, e os assessores dos vereadores. Sim, exatamente essa questão, né, que nos chegou, que a Caixa não teria concedido o financiamento, né, a linha de crédito do Finisa, em função que o município licitou a folha de pagamento, né, e oferiu lá um valor, e foi outra instituição que conseguiu pagar o preço maior e vai passar a administrar essa folha de pagamento provavelmente a partir de 2020. Então, essa questão não é verdadeira. Como o senhor bem disse, a Caixa é uma instituição centenária, né? É um dos principais bancos do país, e o município de Lavras é um grande município, representativo aí no estado de Minas Gerais, e não há espaço para esse tipo de relação, de retaliação. Por isso mesmo eu já trouxe alguns números de Lavras, que a gente vai passar brevemente aqui, para poder chegar no assunto propriamente dito, que é o Finisa. Então, a Caixa está presente em todos os municípios brasileiros, né? E tem sua sede, seja com sede própria ou parceira, ou por meio de investimento em obras e serviços públicos. No município de Lavras, nós temos uma rede composta por uma agência, um posto de atendimento, que fica na Vara do Trabalho, 8 casas lotéricas e 3 caixas, Caixa Aqui, que é o representante Caixa, que faz operações tanto de recebimento e pagamento de contas, como também negócios. Trazendo uma comparação aí com a receita orçamentária anual, nós temos fechada lá de 2018, que é em torno de 265 milhões de reais, a receita bruta do município, a ROA, que é a receita orçamentária anual. Então, nós vamos fazer uma comparação dessa receita que o município tem e os números os recursos que são repassados pela Caixa e através da Caixa.
Então, transferências de recursos da União por repasses, são 7 contratos, e temos outros contratos sendo assinados agora, recentemente. Esses 7 contratos totalizam 3.238.000. A Caixa financiou no ano de 2018, no município de Lavras, para moradia, 23.663.780. Então, são financiamentos, tanto Minha Casa Minha Vida, quanto imóveis de outras faixas de valor, né, que totalizaram em 2018 esse valor. Na área comercial de empréstimos para pessoas físicas e jurídicas, a Caixa aplicou no município R$ 36.640.246. Área social, FGTS. De FGTS, ela pagou no ano de 2018 R$ 54 milhões no município de Lavras. Na área social, PIS, seguro-desemprego, Bolsa Família, somando são R$ 52.913.191. Então, esses benefícios, abono salarial, PIS cotas, PIS rendimentos, seguro-desemprego e Bolsa Família. Então, fazendo um comparativo com o que foi a receita orçamentária anual de 265 milhões, salvo engano, essa receita ela seria de 2017, mas a de 2018 ficou muito próxima a isso. E trazendo esses números que a Caixa aplicou no município, ou que foram repassados através da Caixa, são 228 milhões, ou seja, equivalente a 85% da receita orçamentária anual do município. Então, não dá para dizer que a folha de pagamento era o único negócio que tínhamos, né, e que temos ainda com o município. Nós temos vários negócios, a folha de pagamento é um deles, né? Nós temos negócios com o Instituto de Previdência, nós temos um grande volume de empréstimo consignado, sempre com condições e taxas atrativas. A Caixa é o único banco do mercado que tem o prazo de 120 meses, ela tem esse prazo, o município até solicitou a redução do prazo para 96, em função de fazer um alinhamento com as demais instituições, mas nós temos o prazo de 120 meses para servir, né, para atender o servidor municipal, ou os servidores, inclusive, do Instituto de Previdência Lavras-Prev. Então, com o volume de negócios desse, não há espaço para ver nenhum tipo de retaliação. Nós queremos continuar fazendo negócio. O município de Lavras é extremamente importante para nós, e nós acreditamos também que a Caixa também tem a sua importância para o município, né? Então, está aí a nossa missão, que é atuar na promoção da cidadania e do desenvolvimento sustentável do país, como instituição financeira, agente de políticas públicas e parceira estratégica do Estado brasileiro, e Estado em todos os seus níveis, municipal, estadual, municipal. Então, nós temos uma relação muito forte com o município de Lavras, e em momento algum houve qualquer tipo de retaliação, ok? Então, isso eu espero que tenha ficado bem claro. E o que a gente vai passar a falar agora é da linha de crédito do Finisa. Nós trouxemos, em resposta ao ofício, ao que nos foi solicitado, nós fizemos um breve relato na forma de ofício, tentando descrever para e passo o que foi acontecendo a cada tempo e a cada momento. E trouxemos também alguns formulários, né, que são do processo, trouxemos e-mails que foram trocados entre a administração e a Caixa, comprovando tudo que a gente, né, como foi construída aí essa negociação, que não se encerrou, certo? A questão maior é a seguinte: no início de 2019, a STN, Secretaria do Tesouro Nacional, ela disponibilizou um limite de endividamento do setor público. Esse limite, ele foi de 11 bilhões. Então, esse valor de 11 bilhões, que é o limite de endividamento para o setor público, ele era para ser utilizado para todos os municípios e para todas as instituições financeiras. Então, Caixa, Banco do Brasil, BDMG, BNDES, enfim. Todo o setor público, quando vai contratar uma linha de crédito, um financiamento, ele tem que ter a autorização da STN, e a STN determina o limite que ela entende que é razoável para endividamento do setor público. Então, foi definido lá no comecinho de 2019
que esse limite seria de 11 bilhões, é um montante muito expressivo, né? E tem também, esse limite, ele é para garantias, nós chamamos outras garantias, são garantias do FPM, ICMS, enfim, outros tipos de garantia. Foi definido também no início do ano de 2019 um limite de 13,5 bilhões para garantias da União. E como que se define? Que tipo de garantias vamos utilizar? Para utilizar uma determinada garantia, é necessário que no Tesouro Nacional ele atribui uma nota, um rating ao município, que possibilita que ele contrate por um ou para o outro caminho. Então, se ele tiver o rating que nós chamamos, que é consultado no site do Tesouro Nacional, CAPAG, se ele tiver o CAPAG A ou B, CAPAG, que é a capacidade de pagamento, então, com CAPAG A ou B, ele pode utilizar garantias da União, que o limite era de 13 bilhões e meio, e ainda tem mais de 10 bilhões disponíveis. Por que ainda tem um valor tão expressivo disponível nessa rubrica? Porque a maioria dos municípios brasileiros não conseguiram esse CAPAG A ou B. A maioria conseguiu o CAPAG C. E, em particular, os municípios de Minas Gerais, pelos problemas que houveram, né, de repasse entre o governo do estado e municípios, também ficaram um pouco prejudicados aí na análise fiscal, na análise financeira e econômica do município, e fizeram com que essa nota atribuída ao município pela Secretaria do Tesouro Nacional, não pela Caixa, que ficasse abaixo de A e B e com a nota C. Então, nota C, o único caminho que tínhamos a seguir era outras garantias, que no caso é o FPM. E foi o caminho que foi seguido pela maioria dos municípios brasileiros. Com isso, muitos municípios contratando numa única rubrica, né, na que tinham condições de contratar, esse limite foi se esgotando ao longo do ano. Em 2018, o limite inicial era de 7 bilhões, ele também acabou por meados de outubro, foi suplementado em 4 bilhões, passou a ser 11, e no final do ano ele acabou. Em 2019, como eu disse, ele já começou com 11 bilhões, que é um valor expressivo e que seria equivalente ao que foi contratado em 2018. Porém, né, nessa caminhada, esse recurso, cada município contratando com diversas instituições, e uma notícia, né, desses 11 bi que foram disponibilizados, outras garantias, somente a Caixa contratou 9 bi. Os outros 2 bi foram os outros bancos todos do sistema financeiro. Então, nós, né, criamos uma expertise de levar esse produto para os municípios, incentivar, demonstrar, né, o quanto ele é importante, a dificuldade de recursos que os municípios brasileiros enfrentam. Então, foi uma saída, uma solução, um alento para eles. Então, todos os municípios migraram para essa linha de crédito. Então, iniciamos aí a proposta, fizemos divulgação em nível regional, nas associações regionais, né? Aqui foi na AMALG, né, Guilherme? Onde a gente conseguiu reunir todos os municípios e fizemos nas demais regiões que estão vinculadas aí à nossa Superintendência Regional Centro-Oeste Minas, que é em Divinópolis. Então, feita essa reunião da AMALG nos meses de março, algumas em abril, foi divulgada as condições, informações gerais da linha de crédito do Finisa. Os municípios começaram a se preparar para tomar esse crédito. Ao se preparar, eles tinham que providenciar uma série de documentos, né? E eu vou passar aqui para os meus colegas falarem um pouco quais são esses documentos, em que momento são solicitados, em que etapas, ok? É só trazer. Isso, está ligado. Não, está ligado. Eu te ligo. Bom, em relação aos documentos que são necessários, né, a tramitação inicial, o primeiro deles é a carta consulta, onde o município vai expressar ali qual é o valor vai ser pleiteado do financiamento e quais os objetos que serão construídos com aqueles recursos, né? E também o plano de execução, em qual período que serão executados todos aqueles empreendimentos. São necessárias também algumas declarações de praxe, né, da utilização e das fontes orçamentárias disponíveis, né, das rubricas orçamentárias,
pois essa linha de financiamento ela financia apenas despesa de capital, ela não financia custeio. Então, para isso, o município precisa declarar que será utilizado apenas naquela rubrica orçamentária com a destinação de despesa de capital, né? Também são necessários a legislação municipal pertinente, né? E também a lei autorizativa, né? Que é solicitada do Poder Executivo ao Poder Legislativo para concessão do crédito. E a tramitação da nossa análise, né? Inicialmente o município apresenta essa documentação lá na Caixa, a gente faz uma conferência geral e normalmente são feitos alguns ajustes, porque é preciso que se entenda direitinho como que vai funcionar toda a questão dos desembolsos e a evolução das obras por causa das regras do financiamento em si, né? Então são 24 meses de carência e 96 meses de amortização. Então, esse é o período total de 120 meses, o período total do financiamento. E todos os desembolsos desse financiamento ao agente executor, né, ao tomador do empréstimo, no caso a municipalidade, ele precisa acontecer nesse período de 2 anos de carência. E o município precisa, ou seja, gastar esse dinheiro, executá-lo financeiramente naquelas obras naquele período. Então, dadas as complexidades das obras, que são variáveis de município para município, de tomador para tomador, esses ajustes eles são feitos nesse período de pré-análise. Então, existe um prazo inicial em que o município, né, que está propondo, solicitando esse empréstimo, ele conversa com nós técnicos lá na Caixa para fazer esses ajustes. Eu quero fazer essas obras e a gente discute com qual cronograma, como seriam os desembolsos, a gente orienta para que seja o melhor arranjo possível para que tenha execuibilidade às obras, né? E que tenha fluidez nos desembolsos do contrato. E aí essa tramitação passa por alguns setores. O primeiro é o enquadramento da proposta, ou seja, a finalidade do objeto é condizente com aquelas predispostas na linha de crédito do financiamento? Sim. Aí a gente faz uma análise de risco do tomador para verificar qual é a capacidade de tomar o empréstimo que aquele ente vai ter, né? Uma vez avaliado o risco do tomador, ele vai receber como se fosse um rating, né? O município recebe um rating, e aí aquele rating é que vai fazer parte da composição da análise de um outro setor, que é a precificação, que é o quê? Uma análise do valor que está sendo pleiteado com o risco de crédito daquele tomador, para exatamente definir qual que será a taxa de juros a ser cobrada naquela operação de crédito. Definida a precificação e ela sendo aceita pela municipalidade, a gente faz uma nova avaliação da operação como um todo para a Caixa, né? E aí é solicitada a tramitação já na Secretaria do Tesouro Nacional, juntamente com outras documentações que são necessárias para a análise da Secretaria do Tesouro Nacional pelos técnicos dela. E aí sim, naquele instante, é que é concedido ou não, né, a habilitação daquele ente federado para tomar ou não aquele empréstimo, né? Então existe, só relembrando, uma análise prévia da documentação, uma tomada de decisão de ambas as partes, do tomador quanto do credor, em relação à operação, e aí sim é submetido, né, com autorização da Câmara, através de lei específica, à STN, e a STN concede ou não aquela habilitação do ente para tomar ou não o empréstimo naquela instituição da qual ele está solicitando. Então é isso. E lembrando que é nesse momento, conforme está até apresentando ali, que tem essa verificação da disponibilidade daquele limite que o Cláudio comentou aqui, que é a verificação se ainda tem, dentro daquele limite disponibilizado, recursos suficientes para poder fazer este empréstimo lá, né? Deixando bem claro que são duas coisas. A Caixa tem o recurso para emprestar. O que não tem no momento é esse limite na STN, porque ela limitou o valor em 11 bilhões para 2019 de todos os entes públicos do Brasil de empréstimo.
Então, se, por exemplo, uma prefeitura de São Paulo hoje quiser pegar R$1 bilhão emprestado, ela fala, não pode, porque o limite de endividamento público do Brasil atingiu o limite para o ano de 2019. Com garantia de outras garantias. Se ele tiver um CAPAG A ou B, ainda tem limite para a garantia da União, que em vez de dar como garantia para a Caixa o FPM, a União vai dar essa garantia. Caso o ente não pague, a União paga esse financiamento. Então, por isso que ela faz uma seleção de quais órgãos que ela vai poder fazer essa garantia da União. Outra coisa que a gente queria, não sei se talvez valha a pena registrar aqui, quais foram os objetos que seriam apoiados aqui por essa proposta, né? Que está em andamento aqui. Teria o produto 1, que era a duplicação da passagem inferior da linha férrea, lá no bairro Cascalho. O produto 2 seria uma duplicação da ponte no bairro Novo Horizonte. Acho que isso deve ter sido repassado para os senhores no momento da lei, né? Com relação a isso, nós temos informações. Né? Então, seria esses produtos aí. Teria lá o produto 3 também. Então, a questão foi essa. Então, o processo foi caminhando dentro da Caixa. E quando do momento de abrir essa verificação junto à STN, quando a gente já tinha a legislação aprovada para submeter ao jurídico, para ver se estava ok a questão dos registros das garantias, já não existia mais limite lá na Secretaria do Tesouro Nacional para fazer a contratação no ano de 2019. Porque, em teoria, a partir de 1º de janeiro de 2020, vai ser aberto um novo limite, permitindo uma contratação em 2020, né? Sim, como aconteceu em 2018, 2019, então 2020 nós teremos novamente a linha de crédito, o Finisa, né? E, a princípio, sim, não mudou nada na Caixa. O Finisa continua em aberto, né? Continuamos recebendo propostas, trabalhando em propostas. Temos várias em andamento, inclusive. Cláudio, acho que o mais interessante aqui, acho que os senhores ouviram os vereadores, que tem os questionamentos, né? Para a gente verificar o que houve, o que aconteceu. Sim. Então eu vou passar a palavra por ordem de chegada, a vereadora Naná. Ela foi a primeira a chegar aqui, Naná. Em seguida, o vereador Lindomar, o vereador Lila e o vereador João Paulo Felizardo. Boa tarde a todos, Boa tarde. Os representantes aqui da Caixa Econômica. Prazer recebê-los em nossa casa. O motivo de vocês estarem aqui foi um requerimento do vereador Carlos Lindomar, onde eu subscrevi, né, em virtude de, como legisladora, não concordar com o empréstimo, né? Essa é uma prerrogativa de cada um dos vereadores. E também o nosso papel como legislador é representar o povo aqui nessa Casa de Leis. Cada um é responsável por seus atos, pelo seu voto contrário ou não, e diante de vários aspectos que foram acontecendo na tramitação do projeto, basicamente uma obra que eu considero a mais urgente, que seria o retorno do Fonte Verde, onde vidas estão em risco naquele trecho ali, as pessoas que saem do bairro para trabalhar ou para levar as crianças para a escola, enfim. E a licitação dessa obra já havia acontecido, mesmo antes do projeto propriamente chegar a esta casa. Se houve uma licitação, é porque tinha recurso, eu entendo, né? Eu não consigo fazer um orçamento sem que eu tenha. Eu sigo isso como na minha vida particular também, né? Quando eu faço um orçamento para adquirir algum bem, eu preciso saber se eu tenho recurso, né? Então, assim como eu administro a minha vida, eu procuro colocá-la em prática também como legisladora, como administradora também. E eu acho que o município, lógico, ele tem as dificuldades dele. Esse ano foi atípico a questão do repasse do governo estadual. Os municípios, numa totalidade, se endividaram em virtude do não repasse do Estado.
mas eu ainda penso que existem outras maneiras de se administrar uma casa sem que se precise recorrer a um empréstimo e aonde vão ser pagos juros altos, mesmo que seja um juro menor do que o praticado em outras transações, mas eu acredito que não deixa de ser um juro, não deixa de ser um dinheiro que poderia ser investido em outras obras, em outros setores. Nada contra a Caixa, a gente sabe que os trâmites foram feitos. O projeto chegou aqui em setembro e junho. Houve o recesso, o recesso poderia ter sido utilizado para reuniões extras, não, as ordinárias mesmo poderiam ter sido convocadas para que não se perdesse o prazo, pelo que eu entendo. Então, eu acho que eu cumpri o meu papel como legisladora, e se novamente vier um projeto dessa natureza, eu votarei contra também. Obrigada. Vereador Carlos Lindomar. Bom, agradecer a presença aqui do Lander, do Cláudio e do Guilherme. Bom, na verdade, quando fiz o requerimento à Caixa Econômica Federal pedindo alguns documentos, em função das situações que ocorreram, né? Agradeço a presença pessoal de vocês aqui, não havia nem necessidade, uma informação do ofício que parece que vocês vão entregar, resolveria a situação, mas de qualquer forma agradecemos a disponibilidade de vocês estarem aqui em Lavras e prestar alguns esclarecimentos, se for o caso, né? Na verdade, após o requerimento ter sido aprovado e enviado, eu consegui ter acesso ao site do Banco Central, no local apropriado dentro do site. Tesouro Nacional, lá tem site do Tesouro Nacional. E tive acesso às informações, às principais informações que eu precisava. Tá? Eu queria, antes, eu vou fazer algumas manifestações aqui, mas eu queria perguntar para o Lander, que parece que é a pessoa mais direcionada aí ao setor da parte de andamento dos procedimentos, né? Lander, para fazer a solicitação do empréstimo, essa parte preliminar, é necessária a apresentação de um projeto, de projeto básico, de planilha orçamentária, físico-financeira, algo assim, ou isso é a posteriori? Não, na verdade, essa linha de crédito Finisa, ela é uma linha de crédito específica de financiamento da despesa de capital. É uma modalidade que a Caixa criou exatamente para agilizar todo o procedimento de uma tomada de crédito. Né? Como ela é um financiamento à rubrica orçamentária, a gente solicita, né, que o município tenha previsibilidade orçamentária, pelo menos em rubrica, da execução daquela despesa. Se não houver previsão de orçamento, ele pode ser aberto um crédito especial para a utilização de operações de crédito interna. Mas nessa modalidade do Finisa, a Caixa não analisa projetos e orçamentos, nem o acompanhamento da obra. É tudo a cargo e de responsabilidade do agente executor. Né? A gente faz um acompanhamento ao longo da obra a título de verificação de que aquele objeto está sendo executado dentro da finalidade da qual foi proposto. Mas não existe, da nossa parte, a necessidade de uma análise prévia. É claro que em todas as nossas orientações, a gente explica que uma vez que a gente não tem esse acompanhamento prévio, essa análise prévia, a gente recomenda que os projetos de orçamentos sejam elaborados de acordo com a normalidade técnica exigida, para que não tenha imprevistos, né, desnecessários, uma vez que é uma tomada de empréstimo, né, e aquele recurso precisa ser bem aplicado dentro daquela finalidade. Tá, não, te agradeço, porque, na verdade, só para contextualizar a situação, chegou aqui nessa casa um pedido de aprovação de um projeto de lei para autorizar o empréstimo de 11 milhões de reais para fazer algumas obras.
naquele momento, na primeira reunião, o secretário de Obras estava aqui presente, foi convidado a fazer uso da tribuna, e a pergunta que eu fiz a ele foi a seguinte: de onde vocês tiraram esses números? Por que 11 milhões para fazer essas obras? Aonde está o orçamento? Aonde está o projeto para que o orçamento pudesse ser feito? E ele, textualmente, disse, sem nenhuma dúvida, de que não havia projetos, não havia orçamentos. Ou seja, tiraram esses números da sei lá de onde. Talvez da experiência, deve ter muita. Mas, para se aprovar um financiamento, para pegar um empréstimo, para fazer obras, e você não ter sequer um projeto, e muito menos um orçamento físico-financeiro, para ver se o valor solicitado era o necessário, ou suficiente, ou insuficiente para aquelas obras, não havia nada no projeto de lei. E aí nós pedimos ao Executivo que apresentasse os projetos. E foi dito pelo secretário que faria aquilo num prazo razoável. Fez, apresentou. Engraçado, mas deu exatamente o número, sabe? Umas coisas assim que você... o cara é bom mesmo, sem ter projeto executivo, sem nada, e depois faz o projeto e chega exatamente no número. E aí a gente fica muito desconfiado, porque isso não é, embora seja um projeto de engenharia, isso, cálculos e valores de obra, não é matemático. Você tem que chegar no que vai gastar para chegar no preço final. Bom, o que aconteceu? O projeto teve esse entrave inicial, o projeto depois tramitou na casa, foi votado, foi aprovado. De onde surgiu a celeuma que foi ventilada a questão da Caixa? Bom, poderia ser a Caixa, como poderia ser qualquer outra instituição. A questão aqui não é Caixa Econômica Federal e nunca foi. O problema é, como a vereadora Naná disse, é você fazer uso de empréstimo sem ter cronograma físico-financeiro, sem ter orçamento, sem ter nada para apresentar, endividar o município. Parabéns à Caixa Econômica Federal, parabéns aos servidores da Caixa Econômica Federal que estão fazendo o trabalho dele, que é incentivar o bobo a pegar dinheiro a juro. Que quem pega dinheiro a juro, bom administrador não é. Lógico que você pode investir, pegar dinheiro a juro para investir, ganhar dinheiro em cima do investimento, aí a gente entende. Agora, pegar dinheiro para utilizar em obras que não vai trazer retorno financeiro nenhum e pagar juros, não que as obras não sejam necessárias, como a vereadora Naná disse, mas pegar dinheiro a juros, vocês da Caixa estão fazendo papel como qualquer outra instituição financeira. O objetivo é esse, a meta é essa, é emprestar o maior número de dinheiro possível para receber, cumprir o objetivo da instituição bancária, que é ganhar dinheiro. Tá? Até aí, tudo dentro da normalidade. E assim foi feito. Né? Parabéns à Caixa por ter, dos 11 bilhões aí, dos 11 bilhões disponíveis, ter conseguido os 9 bilhões. Demonstra que a Caixa está trabalhando muito bem e nisso tem o nosso reconhecimento. Né? Mas a nós aqui como vereadores não incumbe entrar nessa discussão. Não incumbe a nós entrar nessa discussão. A discussão é se o empréstimo é benéfico ou não e se ele deve ser aprovado ou não. Temos aqui 3 vereadores na mesa que votaram contra o empréstimo por diversos motivos, que não vem ao caso falar novamente. E, uma vez que a lei foi aprovada nesta casa, por maioria, e foi encaminhado o restante da documentação para a Caixa, chegou-se à conclusão de que no dia que foi fazer o levantamento, se dos 11 bilhões ainda tinha 11 milhões disponíveis, não tinha mais. E, por isso, o projeto parece que nem se extinguiu ou se pôs fim. Né? Está suspenso para ver se vai abrir uma nova linha. Se abrir uma nova linha, o empréstimo está na fila para conseguir. Né? Isso ficou claro pela informação que o Cláudio Sim, nós vamos complementar um pouquinho. Apresentou. É possível que o empréstimo ainda venha a acontecer. Mas, por que surgiu toda essa celeuma? Primeiro que, na minha visão, o empréstimo era desnecessário, pelo menos no montante previsto, sem critérios objetivos para chegar no valor, e mais que isso, algumas obras poderiam aguardar um pouco ou não necessitavam de empréstimo que poderia ser feito por iniciativa do particular. E, em função disso tudo, no momento em que o município apresentou a documentação e a Caixa foi avaliar, não tinha mais o dinheiro. Ok. E tentaram colocar na conta dos vereadores que votaram contra o projeto, que não teria conseguido por causa disso. E a informação que eu precisava realmente era saber quando que o município deu entrada nos documentos finais para que fizesse a análise
e quanto que o dinheiro tinha acabado, porque a informação que foi passada pelo Executivo é que no dia que entregou não tinha mais a disponibilidade financeira nesse método de financiamento. E depois eu tive acesso ao Banco Central, que na verdade 45 dias antes do município ter feito a solicitação, o dinheiro já tinha acabado. Tem município que conseguiu viabilizar o empréstimo com 8 dias, pelo menos é o que está lá no município não, né? Ente público, que conseguiu viabilizar, porque no dia 1/1 de 2019, o saldo era de 11, perdão, aqui é os 13 Esse bilhões. de 13 é para outro tipo de garantia, tá? Tá, não, sim. É porque tá aqui, é porque está em outra página. Começa aqui. 11, no dia 1/1 de 2019, o saldo era de 11 bilhões de reais a disponibilidade, né? Já no dia 8/1, já eram 10 bilhões 897 milhões, ou seja, alguém já tinha conseguido. Talvez em função de projetos do ano anterior, que estava... mas tudo bem. Fato é que, em Lavras, nós começamos esse trabalho, foi iniciado esse trabalho através da Caixa em março, comumente ventilado aqui. Em junho apareceu o projeto para ser voltado. Em setembro ele foi aprovado. E a verdade é que o município teve 45 dias após a aprovação do projeto para entregar a documentação para a Caixa. Aliás, se ele tivesse entregado 45 dias antes, teria o dinheiro. Então, o que é a questão aqui? Tentar colocar na conta de quem votou contra, e votaria contra 1000 vezes se o projeto voltasse, é uma questão particular e respeito o voto de quem aprovou, né? Um financiamento com 2 anos de carência de uma administração pífia que está sendo feita, um prefeito tentando salvar uma administração péssima, que nada foi feito em nenhuma das áreas, ou muito pouco foi feito. Querer salvar sua administração e endividando as gestões futuras, com 2 anos de carência, não pagando 1 centavo desse empréstimo nessa gestão, e deixando 96 meses para frente, votaria contra 1000 vezes, se assim fosse apresentado novamente. Mas a informação que eu precisava efetivamente, ela foi apresentada via o site do Banco Central, do Departamento de Monitoramento, né, DESIG. Consta aqui claramente qual foi a data em que a disponibilidade financeira deixou de existir. E, enfim, no dia que a lei foi aprovada, tinha alguns milhares ou bilhões de reais ainda disponíveis. Então, só deixando claro aqui para a população, né, mais uma vez como reconhecido aqui pelo Lander, não havia exigência legal por parte do financiamento e tampouco pela Caixa de que se apresentasse os projetos. Mas os projetos, que fiquem claros, foram apresentados nessa casa, o projeto de lei foi apresentado nessa casa com um valor de 11 milhões de reais, sem que tivesse um orçamento sequer para falar quanto custava tal obra, né? E sintomaticamente, a obra que estava licitada aí por 800 mil reais, no financiamento ia custar 2 milhões de reais, e assim foi feita a licitação na sequência por um valor de quase 3 vezes aquilo que era o previsto, né? Então, isso nos causa muito espanto, né? E a questão de ter ventilado a venda da folha para outra instituição foi no sentido de que, aliás, até vou fazer uma pergunta, não sei se vocês têm essa informação e se podem passar, qual foi a proposta que a Caixa Econômica fez na licitação para poder continuar com a folha do município? Vocês têm essa? Tem, é do meu setor, inclusive. Inicialmente, abrindo um parênteses aí da folha, né? Pois não. A Caixa tem um contrato de folha de pagamento desde julho de 2014, que encerrou-se agora em julho de 2019. E já alguns meses antes, o prefeito vinha tratando com a gerência da unidade e conosco lá na superintendência a possibilidade de renovar o contrato. A Caixa, como ente 100% público, ela tem a prerrogativa de fazer a compra direta com dispensa de licitação, desde que o município tenha entendimento jurídico, né, que entenda que possa fazer. Então, foi solicitada uma cotação. Na ocasião, por questão interna da Caixa, até dos 2 últimos anos, 17, 18 e ainda 19, a gente não tinha orçamento para a compra de folha à vista. Então, foi feita uma proposta de 3 milhões e 600 para ser paga no período de 5 anos, que daria, na razão aí de 60 mil por mês em média,
que é o que nós chamamos de pagamento por desempenho, porque hoje a portabilidade de salários, que é disponível para o servidor, né, ele pode receber onde ele quiser. Então, como que funciona esse pagamento por desempenho? Eu recebo um arquivo da folha de pagamento do valor total e sobre o valor que não é aportado para outro banco, eu fiz uma proposta de pagar X%, que era algo em torno de 1%, tá? Em resumo. 60 mil por mês. Isso. Esse valor pode variar de acordo com... Para 5 anos, não é isso? É isso. Tá. Esse valor poderia variar de acordo com a venda ou não portabilidade. Então, se eu conseguisse reter mais servidores na Caixa, prestando um bom atendimento, o servidor ficasse comigo, aí eu ia pagar um percentual maior, né? E se ele fosse saindo, eu não ia ter ele para fazer negócios comigo, então esse valor reduziria. Mas a média seriam 60 mil por mês. Esse valor não foi aceito, falou, olha, eu gostaria do pagamento à vista, a gente entende, né? É uma negociação. Sim. E eu não tinha recurso para isso, nós suspendemos a negociação, vamos dizer assim. A gente tem conhecimento que outros bancos também apresentaram um valor a título de cotação, não era nem uma proposta firme. Todos apresentam, olha, eu posso chegar até o valor de tanto. Nesse meio tempo, surgiu a possibilidade que a Caixa adquirisse essa folha. Nós apresentamos uma proposta também, ainda informal, de negociando mesmo, conversando, falou, olha, eu consegui aqui de um outro município no Brasil que a Caixa não comprou, eu consegui trazer esse orçamento para a minha superintendência e eu tenho aqui 2.750.000 para pagar à vista. O prefeito analisou essa proposta, porém, como haviam propostas próximas a essa, de outras instituições financeiras, legalmente ele não poderia vender para mim, que a proposta era até um pouco maior. Então, se a minha fosse maior que as demais, sempre dentro da transparência, que tem que ser a questão, né, de compra direta, ele poderia negociar comigo. E eu não tinha um valor maior do que esse para pagar, 2.750. O município partiu para a licitação, teve um êxito muito grande, um sucesso nisso, que, salvo engano, foi mais de 6 milhões e 200. Né? Isso, para o município, foi um ótimo negócio. É dinheiro que entrou para os cofres públicos e a gente não questiona, a licitação. Né? É um negócio, negócio é negócio. Negócio é negócio. Então, não dá para a gente ficar reclamando disso. Eu não pude pagar, paciência. Claro. Só para eu quis pontuar isso, Cláudio, porque surgiu essa informação, porque no meio desse caminho, era uma verba que até então não era de conhecimento público que entraria, talvez fosse do prefeito e da sua assessoria. Dificilmente. Né? Na verdade, foi uma surpresa esse valor, mas a gente tem visto a atuação do Bradesco em nível nacional, em algumas praças. Bem agressivo nesse sentido. Exatamente. É uma questão de estratégia deles. Sim. Né? E natural, né? Mas só porque quando surgiu essa questão do valor, foi exatamente quando o projeto estava em fase final de discussão, ou até já tinha até discutido, já tinha sido aprovado, né? E aí surgiu essa questão da folha de pagamento por uma única questão de que, olha, tanto o empréstimo era desnecessário que o município está recebendo 6 milhões e pouco de algo que não estava previsto. E, além disso, haveria ali a licitação do pré-sal, né, o leilão do pré-sal, que a expectativa era que desse 5, 6 milhões de reais para Lavras, deu menos, né, não foi tão bem sucedido assim. Foi em torno de 50% disso. Deu 50%, mas, queira ou não, o município arrecadou 9 milhões de reais em curto espaço de tempo e estaria se endividando em 11 milhões de reais. Então, por isso que saiu esse assunto de folha de pagamento relacionado com o Finisa. E, por coincidência, isso aconteceu exatamente naquela semana onde saiu a notícia de que o financiamento não vingaria naquele momento por conta Sim. de ter exaurido os recursos do programa, né? Então, por isso que saiu esse assunto de folha de pagamento, foi tão somente por conta disso. E aí havia algumas informações, e aí realmente a questão das informações truncadas às vezes, né, no sentido de que o município teria feito um protocolo com 3 dias de atraso do prazo final. E, na verdade, não foi isso. O dinheiro já tinha acabado 45 dias antes. Se ele tivesse feito o protocolo 10 dias antes, 15 dias antes, não tinha tido êxito. Na verdade, o prazo era o fim da reserva do financiamento. Né? O fim da reserva não é nem do recurso, é do Sim. limite. Ele ocorre em função da atuação dos outros municípios no Brasil inteiro, né? E as propostas foram andando. E até para esclarecer, a proposta, ela deu entrada na Caixa
a carta consulta, com os valores propostos, com as rubricas de projetos, né? Em 10 de junho. Entre a data da apresentação até essa data de 10 de junho, houve várias discussões, a gente acredita, no município. Olha, que tem um recurso, temos obras importantes no entendimento deles a serem feitas. Não é a questão de financiar é bom ou ruim, é ver o... É a análise mérito de cada um. Isso, e tem a questão também, ele pode não te dar um retorno financeiro, mas ele pode gerar um benefício imediato para as pessoas, né? Quem está lá, às vezes, na situação de risco. Eu conheço o Fonte Verde, que fui gerente aqui da agência em 2015 e 2016. Então, acompanhou, né? Conheço bem lá, também já trabalhei aqui de 2006 a 2008, eu conheço bem Lavras. Então, nós, Caixa, nós não avaliamos a questão do projeto quanto ao benefício ou não que ele vai trazer diretamente. Eu acho que isso é a análise de vocês. Isso é a discussão do executivo, né? Isso. A nossa questão é a parte técnica, financeira, de esclarecer se vai ser ou não concedido, como que ele vai ser pago, de que forma que vão ser feitos os desembolsos, né? E a gente entende, em princípio, aí é um entendimento que, olha, é um recurso importante para o município. Agora, se é viável e aí é entendimento do município, da casa aqui, a gente não questiona. É do executivo, ele pediu autorização da casa e a casa autorizou. O executivo no papel dele, a Câmara no papel dele, claro, e nós no nosso. Claro. Poderia ter sido reprovado e aí não teria, mas foi aprovado, né? Então, isso acho que é importante a gente pontuar isso, Cláudio, que o projeto de lei foi aprovado nessa casa e o município teve a oportunidade de encaminhar. Eu estou dizendo que eu, particularmente, votaria contra de novo, mas o fato do projeto ter tramitado nessa casa, falar que foi moroso, não foi dentro dos prazos que a legislação permite. É disso até que eu ia abordar. Então, em 10/6, foi apresentado para nós, né, a documentação inicial, de acordo com aquele cronograma. Né, nós fizemos lá a nossa parte de análise, e eu costumo dizer o seguinte: esse processo, né, fazendo aqui uma metáfora, cada hora a bola está de um lado. Então, em algum momento conosco, em algum momento com o município, com a Câmara, com a STN. Então, são vários atores aí que fazem parte dele. Então, a partir do momento que deu entrada, nós começamos a trocar informações e nós trouxemos, inclusive, a cópia dos e-mails trocados, certo? Você tem a data que o município entregou a documentação final e onde foi feita a consulta e não tinha mais... Nós ainda não chegamos no final, aí que eu vou chegar lá. Tá. Então, o município submeteu à Câmara, salvo engano, dia 26 ou 27 de junho, a proposta para a lei autorizadora. Sim. A lei foi aprovada em 12 de setembro. Sancionada em 12 de setembro. Exatamente, sancionada em 12 de setembro. Então, esse espaço de tempo, ele foi significativo, assim, ele era importante para a Câmara fazer o papel dela. E a gente tinha aí, nesse meio tempo, um recesso, que, como a vereadora até comentou, poderia, de repente, fazer alguma convocação. Mas, assim, vocês estavam fazendo o papel de vocês enquanto análise, as discussões que têm que ser feitas, né? Só que esse prazo, realmente, ele foi significativo, porque se tivéssemos já trabalhando, suprida essa etapa, vocês vão ver lá que está no meio do caminho, né? A lei, ela não é a etapa final, não é, entregou a lei e a proposta fica pronta no dia seguinte. Quando a lei nos é entregue, cumpriu mais uma etapa. Depois, nós abrimos, verificamos, está tudo certo, abrimos um sistema para que o município lance uma série de informações e certidões de diversos tribunais, né? E não é uma coisa simples, tá? Ele tem que requerer... Na minha ótica é bem simples, é só pegar a certidão e lançar no sistema. Mas tem algumas para quem sabe fazer. Bem na específicas. verdade, a servidora que sabe fazer o serviço estava de férias, por isso que eles não deram conta. Bom, não, a gente não tem a servidora que sabe fazer estava de férias. Isso. Então, a lei é uma etapa que está basicamente até no meio do caminho. Nós ainda tínhamos algumas etapas a cumprir. Chegou 30 de setembro e eu estava bem envolvido nesse processo, porque eu estava conduzindo a contratação de, no mínimo, 20 e poucos municípios, e conseguimos contratar de 5. No dia 30 de setembro, nós recebemos um comunicado da Caixa que as propostas que estivessem conosco até então, que elas não iam ser vinculadas automaticamente no sistema. Isso foi uma decisão interna da Caixa, por quê? Eu poderia vir aqui, trazer um contrato para o município assinar, assinava, né? Chegava lá, não conseguia cadastrar ele no sistema, que eu tinha que fazer impacto no patrimônio, está lá, de referência,
tem que verificar a disponibilidade do limite, e nós tínhamos diversas operações dentro da Caixa em diversos municípios. Então, o que tinha lá já não dava. Aí começou a ser meio que por ordem de chegada. Isso internamente na Caixa. A gente tem notícias que do dia 1º de outubro até meados do dia 15, 20 de outubro, ainda havia alguns resquícios lá de valor, e tinha valor daquele de limite de endividamento que entrava e saía, porque provavelmente alguma operação havia sido cadastrada lá, mas não atendeu o prazo de apresentar o contrato assinado, a STN se tornava aquela operação, o valor voltava para o limite. Então, nós já não tínhamos, a porta já estava fechada, já não era abrir e entrar, já era, olha, eu estou aqui com a proposta para entrar, pode? Então, nós passamos a entrar numa fila. Nesse meio tempo, quando a gente comunicou isso para o município, também tem a mensagem aqui, que a gente não tinha limite mais disponível e estava aguardando uma eventual suplementação, que até hoje não houve. O município também deu um stand-by na proposta, porque no entendimento deles, né, se extrapolasse demais o prazo, algumas obras que eles já tinham intenção de fazer, e aí também tem a questão de prazos de desembolso, prazos de prestação de contas que têm que ser seguidos, né? Talvez não desse tempo. Então, trazendo para o momento real, nós já nos reunimos com o município e orientamos, olha, se abrisse hoje o limite, eu não conseguiria contratar porque ainda não está pronto. Mas não está pronto porque falta pequenos detalhes. Mas falta pequenos detalhes porque o município falou, olha, não tem limite mais, vale a pena eu fazer, vale ou não vale, vai dar tempo. Tem obras que parece que até já foram iniciadas com recursos próprios. Iniciada, aí tem que eu saiba, nenhuma. A gente mas, enfim, licitado, sim. Então, eles estão avaliando se vale a pena ou não retomar, né? Vamos retomar, vamos deixar pronto para contratar, que na hora que contratar eu vou dar um enter e vou contratar? Depende, porque eu devo ter dentro da Caixa hoje, assim, no mínimo, porque a gente tem um acompanhamento lá, em torno de 5 bilhões de propostas prontas para contratar, esperando o limite. Então, se faz uma suplementação hoje, ou até abre um limite no início de janeiro, né, se o Ministério da Economia, a Secretaria do Tesouro Nacional decidir que vão abrir um novo limite em janeiro, normalmente sim, mas não é uma decisão nossa, Caixa. A gente já vai ter várias operações na fila para contratar, né? Então, o município está reavaliando se vai fazer todas essas propostas. Ele entende que, a partir do momento que tem uma lei com um limite de valor, se ele contratar, mas utilizar apenas parte, ele poderia estar incorrendo em algum erro legal, né? Ser questionado por isso. Então, eles estão avaliando se até nos apresentam uma nova proposta, reduzindo alguns itens, né? Isso a fase está sendo tratada assim, conversando. Olha, eu vou avaliar se eu continuo ou não com essa, porque existe a possibilidade de ter limite para contratar no início de janeiro. Existe. Nós sabemos se vai ter? Não. Né? Não há certeza. Só que se a gente parar e não fizer nada, se tiver o limite, a gente não contrata. Então, eles estão avaliando, nesse momento, se retomam ou não, e se retomam com que quantidade de projetos, com quais, se com todos ou somente com alguns. Cláudio, te agradeço as informações prestadas, tá? Só dentro da linha do que você falou, que o projeto, a tramitação do projeto de lei na casa teve aí uns 2 meses de lapso, né? Mas vamos tentar fazer uma cronologia aqui. Em março, a Caixa apresentou as linhas possíveis para o município. O município teve março, abril, maio e junho. Teve 4 meses que ele podia ter feito isso, talvez lá em março, ou abril, ou maio, enfim. Em 10 de junho foi quando a coisa começou efetivamente. Então, tiveram 4 meses patinando para poder fazer. Bom, aí, de 10 de junho, um projeto de lei simplório, de 2 páginas. Se tivesse feito os projetos, eu ficava quieto. Aí, 1 mês era necessário mesmo para fazer projetos executivos, projetos básicos, né? Para poder chegar num orçamento decente, aí eu acho que demoraria 1 mês mesmo. Mas não, gastaram 1 mês para fazer um projeto de lei de 2 páginas. Apresentaram o projeto dentro dessa casa, ele tramitou aqui por 2 meses. E, 45 dias depois, e até hoje, o município não está com a documentação toda pronta. Se tivesse a linha de crédito hoje,
a linha de crédito não estaria liberada, porque ainda falta alguma coisa a fazer. Tudo bem, teve um período aí que perdeu energia por conta da impossibilidade, mas enfim, nós estamos falando de um negócio que foi de março, pelo menos de março até outubro, né? E aí, vamos dizer, aí vocês não têm nada a ver com isso, Caixa Econômica Federal, mas essa administração querer colocar a incompetência deles nas costas de quem votou contra, não dá para engolir. Te agradeço mais uma vez, Cláudio, Guilherme e Lander, pela disponibilidade de vocês, tá? Foi muito esclarecedor. Realmente a Caixa é uma instituição respeitada no Brasil inteiro, merece nossa consideração e muito obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos a oportunidade, continuamos lá à disposição, né, do Legislativo para o que for necessário, né? Eu acho que não é o momento de se procurar culpados, esse ou aquele culpado, a questão é ver o que se pode ser feito da agora para frente, né? O projeto, a proposta da linha de crédito, ela existe ainda, né? É possível que contrate algum ou outro projeto, é ver a viabilidade disso, aí vocês, né, bem sabem aí o que é necessário ou não para o município, fazer um trabalho em conjunto para que tenhamos sucesso nisso. Se for do entendimento que é importante para o município, acho que a Caixa está lá à disposição para fazer. Sem dúvida, agradecemos e, obviamente, as obras são importantes, mas depois de receber quase 7 milhões do Bradesco, mais 3 milhões do pré-sal, os 10 milhões já estão no Caixa e dá para fazer essas obras sem endividar. Muito obrigado. Ok, nós é que agradecemos. O vereador Lila vai fazer uso da palavra, depois eu vou encerrar. Boa tarde, vereadores. Vocês todos na palavra do Cláudio. Acho que nós tivemos uma reunião lá do Lavras Prévio. Foi com o senhor que eu tive essa reunião? Sim. Foi com o senhor, né? Depois eu vou fazer umas perguntas também sobre o Lavras Prévio e sobre a portabilidade. Aproveitando o ensejo, que os funcionários me perguntam muito. Tá bem. Eu ouvi que da própria boca da funcionária Denise, com excelente funcionária que é da licitação, ao ditado que ela falou, juntamente com o prefeito aqui e o secretário de obra ali, quem vai na bica primeiro bebe água mais limpa. Então foi o que o Lindomar e a Naná já falou. Levaram o prazo, comeram pança, não mandaram a documentação certa. Então não tem que estar culpando o Caixa, nem culpando nós três. O erro foi deles ter perdido isso. Então, eu não quis nem questionar muito, o que eu ia perguntar, eles já perguntaram aqui, já fui bem esclarecido. E volta a pergunta ao senhor, é o seguinte, o Lavras Prévio retirou as aplicações da Caixa? Não retirou e assim, a gente entende que nem deveria pelo seguinte, a Caixa ela é o principal banco dos institutos de previdência do Brasil inteiro. Ela detém aí em torno de 60% do volume de recursos de institutos de previdência no país. Os outros 40% são todos os outros bancos. Nós apresentamos e temos apresentado aí ao longo dos anos ótimos resultados, né, de rentabilidade dos recursos, ótimas alternativas. Em outubro, a Caixa foi premiada com os 22 melhores fundos de investimento para regime próprio de previdência. Não dá para fazer isso, essa moeda de troca. Olha, eu comprei uma folha, o recurso tem que ficar comigo. Isso nem legal não é. Muitos né? aposentados me perguntaram, eu falei, aproveitar que ele vai lá, eu já pergunto. Não houve retirada. É lógico que o Bradesco é mais um banco do sistema financeiro e que vai lá apresentar os seus fundos de investimento, né? Isso vai ser avaliado por um comitê de investimentos. Como eu disse, a Caixa já tem uma tradição muito grande nesse segmento e o Lavras Prévio já mantém assim, um grande volume de recursos conosco em função de rentabilidade que tem, de suporte. Nós temos sempre consultorias financeiras, suporte, orientações, treinamentos, temos vários outros produtos para o segmento, como calculatorial, recadastramento do servidor, que foi feito aqui em Lavras, inclusive começou comigo a proposta, depois foi concluída pelos outros colegas da agência. Então nós temos um relacionamento muito forte, muito bom, e é um relacionamento ganha-ganha com o Lavras Prévio, e a gente quer continuar da forma como está. Então não pode ser usado como moeda de troca um banco que ganhou uma licitação. Eu seria mal comparando se uma construtora ganha uma licitação para fazer uma obra, um empreendimento, ela não quer dizer que ela tem que ganhar as outras obras do município. A licitação é licitação, tem lá o objeto dela, né? É previsto na licitação, ele pagou, levou, está resolvido, é um negócio isolado. Você vê, como eu sou curador do Lavras Prévio, em poucas reuniões nós resolvemos o problema dos aposentados, não foi? Sim. Então hoje eles me perguntaram, aproveita que ele vai lá, nós estamos preocupados com isso. Eu sou cliente da Caixa há muitos anos, me perguntaram sobre a portabilidade, que eu vou passar para eles também, aproveitando vocês Sim, aqui.
Me explica sobre a portabilidade. Aí só lá pegar a folha e levar no Bradesco? Hoje a portabilidade, ela ficou mais fácil ainda. Na própria Caixa, o servidor pode registrar o interesse de ficar na Caixa, continuar recebendo lá o seu salário, o seu benefício, né, sem precisar ir no outro banco. O negócio, a licitação da folha foi feita com o Bradesco vai ser responsável por fazer o pagamento dos servidores, e ele tem que mandar o recurso, o salário ou o benefício do aposentado, aonde o aposentado escolher. E o efetivo? Sem custo nenhum, sem prazo diferente de recebimento, tanto os servidores do Lavras Prévias, os beneficiários, né, os aposentados e pensionistas, quanto os servidores normais da prefeitura. Então, todos eles podem optar por ficar na Caixa, né, e receber lá o seu salário da forma como está. Nós, inclusive, estamos nos preparando, né, para fazer um trabalho de retenção, demonstrando os benefícios que ele pode ter continuando conosco. Isso está sendo feito pela minha colega Camila, que é a gerente da agência, e toda a sua equipe. E nós pretendemos continuar com o maior número possível de servidores e aposentados conosco. Vou passar isso para eles, pode ter certeza. Isso é feito na própria Caixa, ele não precisa ir em outro lugar nenhum para fazer isso. Tá? Certo. Então, o que eu ia perguntar a respeito lá do protocolo, o Lindomar já perguntou, a Naná já falou, o prefeito sancionou a lei 4.520 de 2019, dia 12/9, então, só resta agradecer vocês e... Tem um ponto que eu me esqueci de reportar, que foi o seguinte, foi algo que prejudicou um pouco os municípios de Minas, aí não é nem problema Câmara, Prefeitura e nem Caixa. Esse parcelamento da dívida do Estado com os municípios, que a maioria dos municípios do Estado aderiram por necessidade, né? E ele foi feito um acordo judicial. Quando surgiu lá, dentre as certidões, que existia esse acordo judicial, a STN também deu um stand-by nas propostas dos municípios de Minas, que tinham um acordo, porque a STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, estava considerando isso como uma operação de crédito sem a concordância, a anuência da STN, que tem que ser, tudo que é para ente público tem que passar por lá. Então, isso fez com que as propostas de Minas dessem uma freada, né, por algum momento, e depois decidiu-se que, se o município tivesse a certidão de trânsito em julgado desse parcelamento entre Estado e município, ela iria aceitar que desse continuidade nas propostas do Finisa. Então, teve esse outro parênteses aí que não dependeu de ninguém. Então, como eu disse, eu acho que não é hora de ficar procurando culpados de nada. Mas esse foi aquele acordo da Associação Mineira dos Municípios? Sim. Entendi. Então, não dá para procurar culpado. Eu acho que a gente tem que fazer o melhor da agora para frente. Né? Vereador, me permite só uma parte? Só uma pergunta. O CAPAG de lá, CAPAG é 1, 2 e 3. Essa é a... Esse aqui. A, B e C, perdão. Tá, e o Lavra seria C atualmente? Seria C. Tá, obrigado. Eu que agradeço vocês, viu? Muito obrigado. Com a palavra que eu não sabe. Eu vou agradecer e, como se diz, eu gostaria de ficar apenas nas questões técnicas, mas como houve algum envolvimento político, inclusive com relação ao prefeito, porque, na verdade, é questão de opinião. Eu, por exemplo, acho que não é um endividamento. Obras que vão beneficiar em torno de 100 mil habitantes é um investimento. Um juros muito barato, né, que não representaria nada para o município com relação ao que ele arrecada mensalmente. E, na verdade, o que nos preocupou na época, eu não ia falar isso, mas aqui eu vou falar, já que foi citado algumas questões, é que o projeto poderia ter sido aprovado ou não quando ele deu entrada. Mas foi feita uma orquestração de emendas e de pedido de vistas que deixou um vácuo muito grande entre a entrada do projeto e o sancionamento do prefeito. Então, naturalmente, que a intenção era que o projeto ficasse prejudicado caso ele fosse enviado, né, em tempo hábil, e foi enviado para a Caixa Econômica Federal. Mas é passado, como, né, o Cláudio já disse aqui, vamos esquecer o que aconteceu, vamos trabalhar por lavras, né? A Prefeitura, naturalmente, está vendo uma forma de contratar ou não, o ano que vem, o ano eleitoral, não sei se é possível. Né? É possível. Então, isso com toda certeza o prefeito é um gestor que é competente, ele está analisando. E com relação ao valor que foi falado, por valor de 11 milhões e 100 mil, está bem claro aqui, de até 11 milhões e 100 mil reais. Ele poderia variar naturalmente
para um pouco menos, de acordo com os projetos orçamentários que foram incluídos aqui no projeto da Câmara Municipal de Lavras. Mas, importante, eu gostaria de agradecer a presença do Carlos Domar, da Naná, do Lila. O vereador João Paulo teve que se ausentar, ele tem eu também tenho, mas eu fiz questão de estar aqui junto com os senhores. Eu agradeço pela vinda e parabenizo pela atuação da Caixa, em especial nas questões sociais do nosso país, que são muito importantes. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde a todos.